Irmãos, iniciando o nosso momento de estudos, nós que começamos na semana passada a tratar aí do tema vale a pena servir a Deus quando tudo está dando errado, baseado aí no livro de Malaquias e usando aí como uma das fontes o livro do reverendo Augusto Nicodemos, O Culto Segundo Deus. Como dissemos na semana passada, nesse livro ele trata um pouco mais da perspectiva da aplicação do ensino de Malaquias para o culto, para o modo que o culto deve ser aplicado, apesar de Malaquias tratar não apenas do culto, mas da vida de um modo geral, porque trata do relacionamento do povo com Deus. Nós vamos trabalhar aí com os questionamentos que nós vimos na semana passada, com vários questionamentos, e diante do diálogo de Deus com o povo, quando Deus apresenta uma sentença a esse povo, e há como se fosse um diálogo, e Deus então diz que faz determinada afirmação, e o povo responde com cinismo, com uma postura de questionamento, e nós vamos hoje começar aí a tratar essa segunda aula sobre o primeiro questionamento. A primeira aula, aquela introdução geral, onde nós apresentamos de um modo geral o livro e todos os questionamentos, pontuamos. Hoje, iniciando aí com o primeiro questionamento que nos é apresentado, que é justamente como nós colocamos no título: será que Deus me ama de verdade? Porque essa era a situação do povo. O povo não estava se sentindo amado por Deus. Por que o povo não estava se sentindo amado por Deus? Porque eles estavam passando por dificuldades em vários momentos, ou em várias áreas. Estavam ainda sob o domínio dos persas, apesar de terem retornado para Jerusalém. A geração já que viu toda aquela reconstrução dos muros, do templo, nós estamos aqui por volta de 100 anos depois do retorno da geração que veio do exílio, e as coisas pareciam que estavam na mesma. As promessas de glória que o Senhor havia dado na restauração de Israel, sobre a bênção de Deus estar restaurando Israel, trazendo o povo de todos os cantos, e eles entendiam que era para aquela geração, e isso conduziu a um desânimo, a uma postura de fracasso na fé, e demonstrar que, independente daquilo que estava acontecendo, o povo deveria andar de modo fiel, adorar de modo fiel. O povo deveria ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com a sua palavra, e um relacionamento com o ensinamento que Ele nos traz. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra do nosso Deus, todos: sentença pronunciada, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos os limites de Israel. Amém. Irmãos, o primeiro questionamento aí, portanto, é: em que nos tens amado? Ou será que Deus realmente tem nos amado? Será que Deus realmente tem demonstrado o seu amor ao povo, mas também os sacerdotes? Há uma distinção interessante, inclusive apresentada no livro lá que nós estamos usando como uma das fontes, que já foi citado aqui, onde o reverendo Augusto faz uma comparação entre o sacerdote e o profeta, e que o sacerdote fazia, na verdade, era da família sacerdotal, havia sido preparado a vida inteira para aquela função, e que exercia o pastoreio para com o povo. Estava sob os sacerdotes a responsabilidade de trazer o ensino e de trazer respostas para procurar a instrução, porque ele é
mensageiro do Senhor vosso Deus. Então essa era a função do sacerdote. O profeta também, como mensageiro, tinha como objetivo trazer uma exortação, seja para o povo, seja para o próprio sacerdote, e por isso o nome Malaquias significa isso, sendo de grande desprezo. A época que se deu, já mencionamos, cerca de 100 anos após o retorno do exílio. Nós estamos aqui tratando com os netos, né, daqueles que voltaram e que não viram todo o processo da volta do exílio. Alguns nem passaram pela luta da restauração, da reconstrução dos muros, mas vemos que o templo já estava em funcionamento e o povo estava desanimado, porque parecia que nada acontecia. E isso conduziu o povo a questionar se Deus de fato estava amando, né? Ou se Deus amava-os. Eles estavam sob o domínio, mostra que todo esse contexto de dificuldade levou o povo a desanimar na fé. As dificuldades levaram o povo a desanimar na fé, e o desânimo da fé levou o povo a desprezar. Lembra aquela postura tripla que nós apresentamos, né, semana passada? Levou a desprezar a Deus, desprezar o próprio Deus. A primeira coisa que a gente começa a desprezar a obra do Senhor, começamos a deixar de congregar, começamos a deixar de trabalhar, começamos a deixar de servir, começamos a deixar de nos fazer presente nas atividades, nas responsabilidades, inclusive que assumimos dentro da igreja, e aí a gente começa a desprezar Deus. A partir do momento que eu deixo de vir à igreja, eu esqueço que eu tenho Bíblia, né? Eu esqueço que eu tenho Bíblia. Eu lembro que eu tenho Bíblia, porque eu tenho que trazê-la para a igreja, então eu estou ali constantemente estudando, preparando. Agora, se eu não tenho mais o porquê de vir à igreja, então a Bíblia já vai ficar esquecida em qualquer canto lá em casa, eu já não vou mais estudá-la, os ensinamentos dela já não vão fazer mais parte do meu dia a dia. E aí, irmãos, infelizmente o terceiro passo é o desprezo total, inclusive da pessoa de Deus. Eu não oro mais, não falo com Deus mais, não tenho mais preocupação em agradar ao Senhor e glorificar a Deus. E era assim que o povo estava vivendo. Até aqueles que estavam vindo adorar ao Senhor faziam como um verdadeiro peso, uma dificuldade muito grande, porque desprezavam. E lembrando o comentário que citamos a semana passada, nós vimos que na Bíblia de Genebra, comentário sobre o livro, diz que o livro de Malaquias pode servir como um catecismo para os tempos de dúvida e decepção, quando o povo que professa o Senhor é tentado a abandonar a fé no Deus da aliança, e como eu já disse, acrescentando aqui, devido justamente às dificuldades e o sofrimento na vida. Falamos também, de um modo geral, que a mensagem do livro de Malaquias é justamente para conduzir o povo não medir o amor de Deus por questões transitórias. Nós citamos aí alguns versos, alguns parágrafos do livro O Culto Segundo Deus, onde, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, nós somos exortados e ensinados de que não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar ou posição social. Além disso, é previsto que parte do nosso sofrimento é uma consequência, inclusive, do nosso desprezo para com o próprio Deus, para com a sua palavra, para com a sua obra. Quando eu começo a desprezar a obra de Deus, quando eu começo a desprezar a palavra de Deus, quando eu começo a desprezar o próprio Deus, obviamente isso vai trazer uma consequência sobre a minha vida. Dificuldades no sentido de tribulação, de aplicação de disciplina, obviamente virá sobre a minha vida, ok? Seja qual for o motivo do nosso sofrimento, seja por aplicação da disciplina de Deus, ou uma aprovação, uma tribulação natural, até mesmo para nos aperfeiçoar, nós sempre somos exortados a permanecer fiel a Deus e firmes nas promessas de Deus. Entrando para o tema propriamente do nosso dia de hoje, será que Deus me ama de verdade? Será que Deus me ama mesmo? Era o questionamento do povo, baseado lá em Malaquias, como nós lemos, de 1 a 5, e vemos que esse texto inicia-se com uma das
dos principais questionamentos do povo quando as coisas não vão bem. Será que Deus me ama mesmo? Geralmente é assim que acontece, né? Quando a situação adversa bate a sua casa, bate a sua porta, você pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Como que eu posso dizer, como que eu posso saber se Deus me ama de fato, se tudo isso está acontecendo comigo? Eu perdi o emprego, onde que está o amor de Deus nessa história? Eu fiquei doente, descobri que estou com uma doença aí fatal. Cadê o amor de Deus nessa história? Perdi um ente querido. Por que Deus não respondeu a minha oração? Por que meu ente querido faleceu? Aonde está o amor de Deus nessa história? Meu amigo, trabalho, uma luta, uma dificuldade, e sempre estamos em dificuldade financeira. Cadê o amor de Deus na minha vida? Essas situações, irmãos, que conduz o povo a questionar o amor de Deus. Estudei tanto, não passei no concurso. Cadê o amor de Deus? E aí a gente cai naquele perigo que eu citei semana passada, né? Talvez alguns de vocês já tenham feito isso, de chegar para Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor me ama tanto como a tua palavra diz, então faz o seguinte, me abençoa em todas as áreas da vida, que as pessoas vão ver o quanto eu sou abençoado, o quanto o Senhor me ama, e aí vai ficar mais fácil eu pregar o Evangelho, vai ficar mais fácil eu confrontar o ímpio, porque o ímpio vai estar numa pindaíba e eu vou estar bem.